que jogadores de futebol ganham milhões enquanto cientistas e pesquisadores ganham tão pouco? Essa questão surgiu em meio ao grupo de WhatsApp do terceiro ano do ensino médio da SOBEM e por isso resolvemos trazer essa questão para o debate aqui no Café Consciência. Bora lá! Estou aqui com o professor José. E aí, pessoal, como é que vocês estão no meio dessa quarentena? Já lavaram a mão hoje? Estão cuidando da vovó, do vovô, papai, mamãe? Tem que estar atento, hein? Eu estou aqui com a Kathleen. Olá. E estou aqui com o Vitor. Boa noite, pessoal. Só gente bonita, só gente bonita. A gente reuniu essa galera do terceiro ano para a gente conversar um pouco sobre a disparidade entre os salários dos jogadores de futebol em relação aos cientistas. E a gente vai começar falando sobre como essa polêmica se iniciou lá no grupo. Kathleen, Vitor, eu queria que vocês explicassem um pouquinho como que surgiu, né, essa questão, como que ela foi colocada em debate lá no grupo da sala. Eu mandei primeiro um print de uma bióloga, né, que depois eu fui descobrir que, na real, ela nem era bióloga, ela tinha se envolvido com política um tempo atrás, mas, enfim, não vem ao caso. Falando em uma entrevista que, com toda essa questão do coronavírus, essa pandemia que está acontecendo, para o Cristiano Ronaldo, ou então jogadores de futebol que tanto ganham, né, que o salário deles é muito alto, para eles conseguirem estudar e encontrar a cura do coronavírus, porque essa área de pesquisa estava tendo um baixo investimento. E aí o pessoal começou a comentar, teve gente que concordou, teve gente que não, e aí o debate foi surgindo no grupo. Vitor, como você resolveu responder a essa provocação da Kathleen lá, uma provocação do bem, né? Então, Bruno, eu vi, né, que estava falando sobre doações de jogadores para cientistas, para arrumar a cura do coronavírus, e então eu acabei falando que eles já doavam, sabe? Envolveu também tudo hospitais, e eles já faziam doações, só que eles não publicavam abertamente, era uma coisa mais fechada. Sempre fizeram. Você fala sobre as ações solidárias, né, que eles promovem, geralmente nos lugares onde eles vieram, né? Para você, Vitor, o fato deles terem recebendo esses altos salários e terem essa preocupação em destinar, né, uma certa quantia desse dinheiro em ações sociais, você acha que já demonstra, né, a preocupação social que esses jogadores têm? Sim, eles têm uma preocupação social, né? E pelo salário deles, eles destinam uma parte para instituições, hospitais do câncer. Então isso daí já é comum no mundo do futebol, dos esportes. Vitor, você saberia apontar aqui para a gente alguns exemplos dessas ações desses jogadores ou um ou outro jogador que desenvolve esse tipo de projeto social? Sim, eu acho que quase todos os jogadores eles fazem uma doação, né? Posso citar aqui o Messi, construiu o Hospital do Câncer, o Cristiano Ronaldo faz doações, vendeu troféus dele para ajudar crianças, Mbappé, sabe? Tem diversos. É bem bacana você apontar, você ter falado no nome do Messi, Vitor, porque saiu uma notícia, se eu não me engano, ontem, né? E foi confirmada hoje por outros meios de comunicação, que o Messi fez uma reunião com a diretoria do Barcelona e com outros jogadores, e os jogadores que se reuniram junto com o Messi aceitaram cortar o próprio salário em 70%, desde que o Barcelona usasse esse dinheiro sobressalente em caixa para manter os outros funcionários do clube, né? Zeladores, roupeiros, faxineiros, esse tipo de coisa. Então a gente vê um exemplo aí de empatia por parte do craque argentino, né? Como que você enxerga essa ação dele? É uma ação coletiva, né? Acho que muito importante que eles são não só um time, né? Eles são uma união. Essa é a principal parte deles. Isso é inspirador até. E eu fico muito feliz por isso. Kathleen, para chamar você para conversa, o que você acha dessa situação, por exemplo, do Messi, né? Ele que liderou aí esse alto corte de salários no meio do elenco. Como que você enxerga isso? É bacana. A gente sabe que é uma situação legal, é importante, né, ter essa simpatia, mas aí eu te pergunto, é suficiente? O suficiente não é, até porque o problema mesmo da questão, no meu ponto de vista, e que o que eu quis levar para o grupo foi essa diferença enorme de salários. Então, a gente precisar de um jogador de futebol, a gente precisar de um artista, a gente precisar de, sei lá, um cantor que tem milhares acumulados de dinheiro, acabar precisando fazer esse tipo de doação. O meu ponto é
que o correto seria não existir esse tipo de doação e que ia ser suficiente essas ações caso todo o dinheiro fosse bem distribuído nessas áreas, tanto na saúde ou então no investimento em pesquisas, investimento na ciência aqui no Brasil. Então, é muito bom ter essa empatia, foi muito bom mesmo, faz um bem para a sociedade, mas seria melhor se eles não ficassem com todo um salário acumulado maior do que o pessoal que trabalha lá, um pessoal que está na linha de frente, os pesquisadores, os cientistas, os professores até. Ô, Vitor, durante a discussão do grupo, que eu estava dando uma olhada lá depois, você aponta sempre muito a questão de que os recursos destinados para o pagamento desses altos salários dos jogadores, eles não são oriundos do dinheiro público, né? São investimentos privados. Para você, tem diferença nesse sentido? Então, se o dinheiro é privado, o dono, né, desse dinheiro, enfim, as empresas que patrocinam, não deveria ter nenhum critério no sentido de dividir, né, esse montante, já que eu posso investir tanto assim, por que eu não poderia também investir na área da ciência? Em outros países, grande parte do investimento em ciência e tecnologia também vem dos setores privados, né? Então, como que você vê essa questão? Ótima pergunta. Então, em questão disso, existe o Ministério do Esporte, né? E eles investem dinheiro, sim, no futebol. Acho que tem 17, 18 anos que eles fazem isso, né? Então, eles também financiam a carreira de jogadores aqui no Brasil que são muito propensos ao exterior. E esse dinheiro, ele retorna ao clube. Então, ele começa a ficar mais autônomo aqui no Brasil. Em entretenimento, eu acho muito importante ressaltar isso, que do mesmo jeito que você compra um ingresso para assistir um filme no cinema, ou um jogo, uma partida de futebol, o seu dinheiro eu acho que você pode aplicar onde você quiser. Do mesmo jeito que você tem a liberdade disso, acho que não deve reclamar onde a pessoa aplica um jogo no futebol, mas assinar todo mês a Netflix, sabe? É um dinheiro ao seu entretenimento. E é isso. Quando a gente pensa, né, no investimento, por exemplo, no nosso investimento na Netflix ou até ir ao cinema, não é uma verba que às vezes compromete, por exemplo, o nosso acesso à saúde, não é uma verba que vai prejudicar, de repente, o funcionamento básico de uma família, né? Então, quando eu pergunto para você de onde esses empresários estão destinando esse dinheiro, a pergunta, de fato, será que esse investimento não é desproporcional? No sentido de que investe-se muito em uma determinada área e deixa outras áreas que são tão importantes quanto descobertas, né? Quando a gente poderia, de repente, racionar esse dinheiro, porque obviamente que o entretenimento é importante, mas ele deveria se sobressair nesse sentido por exemplo, investimento em pesquisa, até porque quando surgiu, né, o surto da Covid-19 aqui no Brasil, a grande polêmica foi que a quarentena iria prejudicar a economia, né, e muitos empresários estavam sem saber o que fazer, porque o impacto nas empresas deles, nos negócios, seria muito grande. Então, esse é um exemplo de como que o investimento em ciência e tecnologia não é bom só para os cientistas, né, mas para toda a população, inclusive para esses empresários. Você sabe, você tem informações de como é feito esses investimentos? Quem são esses principais investidores? Como que funciona essa destinação de verba para o futebol? Até o momento que eu sei, existe uma lei que permite eles fazerem isso, né? Que é um incentivo ao esporte. Então, eles têm toda a legalidade e um incentivo em lei para fazer isso, né? Seria o lazer também, não só de jogadores, mas também de outras pessoas que utilizam desse esporte, né? É patrocinada pela Caixa, né? E também é financiada pelo BNDES. Então, isso tem, acho que, creio que desde 2004, que é assim. Kathleen, há um ano atrás, mais ou menos, um conjunto de representantes de algumas entidades ligadas à ciência, à pesquisa, à tecnologia, fizeram uma carta se posicionando frente a um corte de cerca de 40% dos recursos destinados à ciência e tecnologia aqui no Brasil. Por que você acha que esse tema é relevante para a sociedade? Por que você acha que a gente precisa sempre estar colocando ele em debate?
porque a gente usa ciência em tudo. Então, até mesmo em pequenos detalhes, por exemplo, o transporte foi um avanço aí da ciência, a saúde, a medicina, a gente tem também a educação, que está sendo pesquisada, que tem investimento nessa área. Então, é relevante a gente investir nisso, porque faz parte da nossa vida, não tem como a gente negar isso. Então, algo que faz parte da nossa vida, a gente precisa investir para que haja uma evolução, né? Para que a gente consiga avançar. E a gente precisa colocar isso em debate, porque a gente vive numa sociedade em que preza pelo entretenimento, que preza pela diversão, por exemplo, o futebol, a música também, algumas outras coisas que são passageiras. E a gente precisa focar na ciência, na tecnologia, porque isso vai ficar na sociedade, vai ficar enraizado e vai fazer modificações que são bem mais relevantes, que são bem mais importantes e maiores do que um simples jogo de futebol, os grandes eventos que tem mundial. Então, é mais importante. Por que que você acha que tem essa disparidade de investimentos nessas duas áreas? Por que que você acha que Porque esses empresários, né, que de certa forma estão colocando o seu capital ali, têm o entretenimento enquanto um ponto mais vantajoso para eles? primeiro dá lucro e porque é o que o pessoal quer, é o que o pessoal se importa mais. Então, se eu vou investir em algo para a sociedade, eu vou oferecer para a sociedade o que a sociedade quer. Então, se a sociedade ela quer diversão, se a sociedade ela quer futebol, se o futebol ele se tornou um mercado, né, obviamente. Então, se é isso que a sociedade quer, é isso que o pessoal que tem capital acumulado vai oferecer. Então, se a sociedade acabar mudando esse pensamento e prezar pela tecnologia, pela ciência, pela educação, se a gente prezar isso, a gente vai acabar recebendo um pouco mais. Porque se a gente não consumir tal coisa, que mostra que não tem uma grande relevância, a gente não vai ter mais isso em grande escala. Estava fazendo alguns cálculos aqui, ainda não terminei, né? Como tinha que ser professor de exatas com números, né? Por isso que eu estava aqui concentrado. O Victor falou muito bem que existe no Brasil uma lei de incentivo ao esporte, onde os empresários eles podem investir nos esportes e isso gera um abatimento de imposto, né? E a gente tem esse investimento acontecendo, né? Basta a gente ver aí os grandes patrocinadores dos clubes de futebol, o pessoal que acaba desenvolvendo ali parceria com pequenas escolas de futebol. Falando do futebol, né? Porque foi o nosso tema central, mas no esporte em geral. Só que o Brasil, ele também tem lei de incentivo ao desenvolvimento tecnológico. Esse era o motivo das minhas contas, né? Então eu peguei alguns dados na revista Em Discussão do Senado brasileiro, né? E tem uma edição dessa revista que compara justamente os investimentos em desenvolvimento nacional. Então, por exemplo, aqui no nosso país são dados de 2017, tá, gente? Foi o mais recente que eu achei aqui para cálculos rápidos. O PIB brasileiro em 2017 foi de 2 trilhões e 56 milhões de dólares. E o Brasil só investiu 0,56% desse PIB em desenvolvimento, tá? Então foi um investimento no ano de 11 milhões e 513 mil reais, certo? Só que desses 11 milhões, o setor privado foi responsável por mais de 5 milhões, 5 milhões e 411 mil, ou seja, quase metade do investimento do Brasil em desenvolvimento industrial vem ali do setor privado, né? Um pouco abaixo, mas do setor privado. Senão o Brasil teria investido 6 milhões de reais só. E hoje a gente sabe aí que, por exemplo, o salário do Gabigol é 10 vezes maior do que isso. Em comparação à China, teve no mesmo ano um PIB de 12 trilhões de dólares e investiu em desenvolvimento 149 milhões de dólares. E 1,22% desse valor veio do setor, perdão, foi uma taxa de 1,22% de investimento, né, no desenvolvimento, e 75% desse valor é do setor privado. Então perceba que as empresas na China têm um interesse no desenvolvimento industrial.
Aí eu vou fazer o gancho, que é o seguinte. A gente está no meio de uma pandemia. O pessoal que está assistindo a gente vai ter a oportunidade de ver a conversa que teve no Café Consciência com os profissionais da saúde aqui da região. E uma dessas profissionais alertou que a gente tem um grande problema de subnotificação por falta de testagem. A gente não tem reagente químico suficiente para fazer todos os testes. Quem sofreu com isso, por exemplo, foi a cidade de Nova York, que dormiu com 3 mil casos e acordou com 60 mil, quando começou a testar todo mundo. E essa profissional, ela apontou muito bem que o Brasil não desenvolve o próprio reagente, né? A gente tem que comprar ou da China ou da Alemanha. Como a China foi o epicentro do surto, a China não exportou mais. E a Alemanha está racionando. Então, tá os testes para chegar aí essa semana, porque o ministro da Saúde já fez compra, se eu não me engano, de 8 mil testes, né? Então, percebam, por que no setor de entretenimento, principalmente no esporte, as grandes empresas, os bancos principalmente, investem pesado, financiam os clubes para que eles tenham esse retorno financeiro, porque futebol dá retorno financeiro, dá visibilidade, mas não investem no desenvolvimento, tendo em vista que aquilo que ninguém imaginava aconteceu. Hoje a gente está precisando aí da ciência. Então, Kathleen, por que você acha que o setor privado colabora só com 40% dos investimentos aqui no Brasil no setor de desenvolvimento industrial? Bem, como você já disse, é o que dá mais retorno financeiro. E outro ponto também é que a gente vem de uma civilização que não dá valor à ciência e nem à tecnologia. Então, é algo que já vem da sociedade, principalmente aqui do Brasil, de muito tempo. E isso não vai mudar só porque um cara ou então uma mulher tem muito dinheiro. Acredito que eles nem vão pensar muito nisso. Você acabou falando sobre os reagentes que precisa importar dos lugares de fora. E eu queria falar também sobre a formação, até mesmo, né, a falta de investimento que tem aqui no Brasil. Então, a gente tem a iniciação científica, né, para os cientistas, para começarem uma carreira, tem também para os alunos de ensino médio, para ter um interesse na ciência. Teve um corte também realizado no ano passado, e isso agravou demais. E me entristece, por exemplo, um cientista, ele tem mestrado em uma faculdade super boa aqui do Brasil, só que para ele fazer uma pesquisa, ele precisa de recursos também de fora. Ele não consegue realizar a pesquisa toda aqui no Brasil, que foi o que aconteceu com uma neurocientista, que foi um artigo que eu estava acompanhando, na contagem dos neurônios. Enfim, ela começou a pesquisa aqui no Brasil, foi uma pesquisa super revolucionária, né? E ela não conseguiu terminar aqui no Brasil, ela precisou ir para fora, porque no Brasil não tinha recurso, não tinha um desenvolvimento para essa pesquisa. Então, as empresas privadas, elas investem mais no futebol, por exemplo, porque dá mais retorno financeiro e vem dessa questão da civilização. E isso é o que... essas são as consequências, né? Por exemplo, nessa pandemia, a gente precisa tanto, né, dos profissionais, mas a gente acaba tendo uma resolução um pouco mais lenta, porque não tem esse investimento e não tem esse desenvolvimento avançado aqui no Brasil. Vitor, e para você, por que tem essa diferença aí de investimentos? Tenta ver o cenário atual e também o passado. O passado estava mais favorável para eles ganhar dinheiro em cima do esporte. Isso era bem visível. E agora, com o surto da pandemia, vai ter, sim, um investimento maior na parte da tecnologia e ciência, né? Eu também gostaria de explicar aqui sobre o salário dos jogadores, né? O salário do profissional ele não está relacionado com a importância social dele, mas sim com a escassez. Então, existe muitos professores, correto? Mas se uma escola, um professor deixa de dar aula nela, acaba se demitindo, pedindo demissão, a escola facilmente ela consegue contratar outro professor. Então, por isso que o valor de mão de obra dele é mais barato, por causa de conta da escassez. Do jogador já é mais difícil. É difícil alguém fazer o trabalho que ele faz uma vida inteira fazendo isso para chegar onde ele está, sabe? É uma dedicação
enorme. Então, por isso que tem essa grande diferença salarial. Seria uma lei de oferta e procura, né? Eu só queria fazer uma observação geral, que a Kathleen citou ali a redução de investimento no campo da ciência, da educação. Eu queria chamar a atenção para duas coisas. Essa redução de investimento ela vem acontecendo paulatinamente desde o ano de 2014, tá, gente? Não é uma novidade. Então, desde 2014 para cá, nós tivemos 3 governos e os 3 governos reduziram aí o investimento em saúde que não é o foco, mas teve uma redução significativa, em educação e em desenvolvimento científico. Tá? Então, são 3 governos de raciocínio diferente. A gente tem um governo de centro-esquerda, outro de centro-direita, um governo de direita. Então, são 3 direções diferentes que vem reduzindo aí paulatinamente esse investimento. E vale ressaltar que em 2016 a gente teve aprovada a PEC 247, que é a PEC do teto de gastos, né, que congelava os investimentos em saúde, em educação, desenvolvimento científico, numa alíquota ali de 15%, salvo engano, né, pelos próximos 20 anos. E a gente está vendo na prática que esse ano essa PEC vai ter que ser derrubada, né? Não sei se já foi votado ou não, mas estavam para derrubar a PEC porque está sendo necessária essa emissão de títulos públicos para poder cobrir os gastos que essa pandemia está deixando para a gente, né? Então, só essa observação geral aí que eu queria fazer. Ô, Vitor, quando você fala da escassez, né, dos jogadores de futebol, que teoricamente justificaria, né, esses altos salários, me veio na mente que uma pesquisa feita pela a Folha de São Paulo, né, em 2018, feita com os registros de atletas profissionais no Ministério do Trabalho. Essa pesquisa mostrou que a síntese do jogador brasileiro, né, não ganha nem perto desses altos salários, por exemplo, que recebem os jogadores de futebol da Europa. Não tem tanto glamour, não tem tanta fama, não tem tanto retorno em patrocínio, enfim. E que esses atletas, né, o grosso desses atletas aqui no Brasil, receberiam cerca de R$ 3.000, 3 e pouco por mês, o que seria uma renda comparável a uma família de classe média. Então, a gente consegue perceber que quando a gente fala de jogador de futebol e de salários milionários, não são todos que se encaixam nesse perfil. É apenas uma elite, né? A pesquisa revela que, por exemplo, 1% dos atletas sozinho ganham o que 78% juntos ganham. E aí a minha pergunta é no sentido de que essa disparidade de salários entre os próprios jogadores de futebol não gera no futebol uma situação de desigualdade muito grande, a ponto de alguns atletas terem muitos recursos, né, não só em questão de salário, mas recursos técnicos mesmo para desenvolver ali o seu trabalho, enquanto que a grande massa de jogadores ganham muito pouco e não tem acesso à tecnologia de ponta, né, para o treinamento, exames, enfim. Sim, a mal distribuição assim, ela existe em todas as profissões, não é só no futebol. E só que em relação ao futebol, existe vários indicadores que seriam como empresários. Tem jogadores que jogam muito bem, só que o empresário não é tão bom. E também tem relação aonde ele faz testes. Tem alguns que em outros países são muito mais fácil eles crescerem. Tipo uma pessoa de uma comunidade, que estrutura ela tem para ela conseguir chegar no nível profissional. Tudo bem que os maiores jogadores atuais saíram de lugares mais pobres, né? Só que a estrutura tem muito a ver de como eles vão se desenvolver no futuro. Por isso que eu falo que no social, o futebol é muito importante, por causa do esporte, como todos sabem, né? Ele é de extrema importância social, porque quando um país ele vê o número de praticantes de esportes, não é só de futebol, de esportes, quanto ele maior seus indicadores sociais, seja educação, saúde, economia, então todos esses indicadores. E existe uma verba destinada para pessoas mais carentes no futebol, no esporte. Então, tem crianças que elas já crescem com o sonho de ser um jogador de futebol. E isso, muita gente que sabe que, sim, a ciência é muito importante para o desenvolvimento social, pode sendo criando novas coisas para a cidade, enfim.
Só que quem vai ter acesso a essas coisas? É todo mundo ou é uma parte da população? Entende? Então, se a gente tirar a verba do futebol, que talvez uma criança joga num lugar de baixa renda, ele só tem um futebol para ele, que às vezes o governo financia, desde que seja parando a grama do campo, ou fornecendo materiais. Então, ela vai deixar de praticar o esporte, mas ela também não vai ter acesso a algo que um cientista fez, um engenheiro fez para o social. Percebi que o Vitor tocou num assunto que eu acho interessante a gente acabar abordando nessa nossa conversa, que entre linhas a gente falou sobre desigualdade social, né? E aí o Vitor citou que, tudo bem, se não tem o futebol, aquela pessoa que está ali na marginal da sociedade, ele também não vai ter acesso às produções científicas, né? O mesmo cara que não tem acesso ao desenvolvimento futebolístico é o mesmo cara que muitas vezes não tem acesso a uma vacina, por exemplo, né? E aí eu queria citar uma pessoa que eu admiro muito, que é o Tyson, né? O Neil deGrasse Tyson, o seguidor lá do Carl Sagan, que ele tem uma fala que é muito bacana, que ele fala que o próximo Isaac Newton, que o próximo Einstein está morrendo de fome na Etiópia hoje, né? E isso é verdade. Eu como professor ali das hard sciences, né? Física, matemática, eu tenho que fazer eu tenho uma obrigação social de reparar uma ideia criada de que ciências como matemática, como a física, como a biologia, como a química, são ciências para poucos. São alguns poucos iluminados, abençoados por Deus, tocados por uma divindade, que têm a capacidade de desenvolver esse pensamento. Mentira, isso não é verdade, tá? E uma coisa que precisa ser dita é que, por exemplo, o Newton, que foi o maior criador de conteúdo aí, de estudos da nossa época, ele só desenvolveu o que desenvolveu porque ele era pago para isso. Ele tinha uma remuneração por detrás que dava para ele condição de estar sentado dentro de um lugar produzindo. Que o Newton, durante a pandemia que assolou o século em que ele vivia, ele se trancou dentro da casa dele na cidade natal, e ele desenvolveu toda a mecânica de fluidos ali em um mês, que ele estava enfurnado em quarentena. Então ele tinha essa condição de fazer esse tipo de coisa. Mesma coisa o Gauss, o Tales de Mileto, que é o primeiro filósofo da história, o primeiro matemático da história, desenvolveu o que desenvolveu porque ele tinha posses, né? O próprio teorema de Tales, que ele usou ali para medir a altura das pirâmides pela sombra, ele precisou da ajuda dos escravos dele. Então a gente precisa sim tocar nesse assunto, que é a desigualdade social. E aí que vai a minha pergunta. O que seria mais benéfico, então, para essa pessoa que está marginalizada? Que ela seja levada ao esporte ou que ela tenha acesso aos bens produzidos pela ciência? Ou até, que não só o bem, que ela possa ser, a longo prazo, um próprio formador de opinião, um próprio cientista. Kathleen, quero ouvir você. Eu acho que não, para mim não tem nenhum e nem outro. Eu acho que o ideal seria se a gente conseguisse levar os dois. Porque como o Vitor disse, o futebol ele tem os seus pontos positivos, ele pode ser muito bom para uma pessoa, pode ser a paixão da pessoa, e o futebol ele pode trazer vários benefícios para essa pessoa marginalizada, mas a ciência também, e toda a sua produção, pode melhorar a sua vida. Então, para mim, o futebol entra mais na questão do bem-estar mesmo da pessoa, e a ciência, né, os bens que são produzidos, para algo um pouco maior da pessoa. Pode melhorar a qualidade econômica da pessoa, o meio social que ela vai estar inserida, dependendo se, caso ocorrer, né, a pessoa está inserida ali na ciência, e por esse caminho, o meio que ela vive pode acabar mudando. Então, vão ter avanços. Acho que o ideal mesmo seria a gente levar os dois. Os maiores jogadores, eles deixam bem claro, praticam o esporte, mas não deixem de estudar. Também aqui tem a estatística, né? Igual eu comentei, quando o país tem mais praticantes do esporte, a educação aumenta, a saúde aumenta, a sua renda econômica aumenta, sabe? Então, tem esses fatores, só que também tem um outro que acho que é o principal, que seria a sua região,
geográfico, sabe? Então, é muito importante para saber como a pessoa vai se desenvolver. Se ela não tem estrutura nenhuma para alguém falar, nossa, você tem que estudar, você para conseguir ter acesso a alguma coisa, para você ser um jogador, você tem que estudar, você tem que saber o que você está fazendo, não só jogar bola. Então, ele não tem, às vezes, a família falando isso para ele, não tem um apoio de ninguém. São muitas poucas pessoas que sobem em algum lugar, seja na comunidade ou num bairro pobre, e incentivem essas pessoas para estudar. Às vezes, o governo mesmo, ele em si, não quer que eles, sabe, eles não têm acesso à educação. É porque é nossa sociedade. Não quer que se desenvolva um raciocínio crítico, né? Você falou da questão do desenvolvimento esportivo, e é bacana você falar isso, que um jogador ele tem que se preparar. 2014, nós brasileiros vivemos na pele o que a Alemanha fez com a gente, né? A Alemanha foi campeã da Copa de 2014, e a Alemanha conseguiu aquilo dali com um projeto de longo prazo. Eles não engoliram o pentacampeonato brasileiro em 2002, fizeram um processo de estruturação a longo prazo, onde eles ligaram educação e esporte. Então, gente ganhando bolsa de estudo se desenvolvesse nos esportes, coisa que os Estados Unidos já fazem, as universidades dos Estados Unidos já fazem isso, atletas ganhando bolsa para poder defender a faculdade nas ligas juvenis ali, estudantis, né? Então, um exemplo disso bem claro para a gente que acompanha o futebol foi a Alemanha, porque você teve um desenvolvimento, se desenvolveu tecnologia para preparar essa galera para o futebol. Isso daí realmente é constatável. Pode seguir lá com o seu raciocínio, Victor. Então, esse é um apoio principal que o governo deveria ter no esporte, né? Então, também os custos seriam maiores. Só que a estrutura esportiva das escolas são péssimas, não tem nem materiais para jogar, sabe? Então, em relação a isso, deveria ser feito um outro levantamento de estrutura, onde elas seriam construídas, como, por que elas seriam. Tem escola que seria mais desenvolvida para tal área, então pessoas podem ter acesso a ela, querem ter um curso profissionalizante melhor naquela área, outras querem seguir o esporte, então, mesmo que não dê para generalizar todas as escolas, seria bom ter algumas diferenciadas. Entendo, é verdade. Realmente, muitas escolas falta um material esportivo. Só que, na mesma medida que falta o material esportivo, falta uma cobertura na quadra, essas escolas também não têm um laboratório de química. Essas escolas também não têm um laboratório de física. Essas escolas, elas também não têm um laboratório de biologia. Essas escolas não têm, muitas vezes, o próprio professor dessas disciplinas. E aí, a Tamires vai concordar comigo, foi uma discussão que a gente teve, e já vai para o currículo escolar. A gente não tem um currículo vivo para atender a necessidade de saber do aluno. A gente tem um currículo engessado, que melhorou, sim, numa análise histórica, né, a base de muita luta dos professores, mas a gente tem um currículo engessado. Então, por exemplo, um professor hoje, numa escola X que seja, por exemplo, do estado de São Paulo, vamos fazer o recorte aqui na nossa região, ele tem que escolher ali o que ele vai fazer, se ele vai manter um controle de turma, se ele vai fazer, um professor de física vai fazer um experimento e vai encaminhar esses alunos num processo científico. Aí entra a questão do social. Quais são esses alunos que estão em sala de aula, qual é a condição social dele, né? Qual o conhecimento prévio que ele traz, qual é a história que ele traz. Tami, complementa aí que eu acho que você tem muito a agregar nesse assunto. Inclusive, essa era uma pergunta que eu tinha selecionado na próxima rodada, que era justamente lembrando da discussão, né, da conversa que a gente teve sobre o primeiro capítulo do livro do Sagan. Uma das questões que a gente colocou era porque poucas pessoas, né, desejavam ser cientistas. Por que que a nossa educação brasileira não tem um incentivo para o desenvolvimento científico, né? Por que que não tem um ensino vivo que encaminhe os alunos para diversas áreas do conhecimento, e uma das áreas em questão que era a defendida pelo Sagan, né, que é a área da ciência mesmo. Por que que a gente não tem um ensino da ciência que promova, que desperte nas pessoas esse desejo e curiosidade pela ciência, né? E aí eu pensei na pergunta do porquê, né, na nossa sociedade, aí olhando para o Brasil. Muitos jovens, eles sonham, né, em serem jogadores de futebol,
E raras são as vezes que a gente encontra os jovens almejando, olha, quando eu crescer eu quero ser cientista. Por que que vocês atribuem essa diferença, né, de reconhecimento entre essas duas áreas? Kathleen, você quer começar? Já ia até pedir para eu falar. Isso era algo que eu ia comentar, porque que o Victor acabou comentando. Por que que o menininho, ou então a menininha, né, a criança em si, ela desde pequena almeja ser um jogador ou uma jogadora de futebol? Porque, em primeiro lugar, é muito mostrado pela mídia. Em segundo, os próprios familiares que sempre estão, que vêm dessa linhagem, né, de que o futebol ele sempre vai agregar mais e que ele vai receber mais, dando como modelo alguns jogadores que ganham muito. Então, a criança, vendo tudo isso, vai acabar almejando. Mas ninguém chega, sei lá, no irmão e fala assim, mano, já ouviu falar do Isaac Newton? Ele foi top, saca? Então, esses tipos de gestos, esses tipos de conversas no dia a dia, ou então no desenvolvimento da criança, acaba fazendo com que ela almeje por determinadas coisas. Então, por exemplo, um clássico, um exemplo, humanas e exatas, ou então biológicas, mas, enfim, ninguém acaba citando, porque a disputa é mais entre humanas e exatas. Na família, sempre, por exemplo, no ensino médio, no último ano, é muito comum os pais acabarem perguntando, o que você quer fazer? Então, se você falar, eu quero algo relacionado a humanas, dependendo de como é a área de trabalho do seu pai ou então da sua mãe, você pode ter uma resposta positiva ou negativa, tanto como de exatas. Então, se você falar que você quer ser um jogador de futebol, o Vitor acabou falando que poucas pessoas têm esse apoio da família, se o pai ou então a mãe eles estão familiarizados já com isso, vão apoiar e isso vai fazer com que o desejo aumente. É diferente da ciência, que foi o que aconteceu comigo. Eu quero trabalhar no ramo da ciência, eu quero ser neurocientista, e quando eu falei, eu ainda falo aqui pro pessoal da minha família, eles ficam tipo, que é isso? Não conheço, sabe? É muito diferente, até mesmo para os meus amigos. Então, ir para essa área que é tão. Não é um tabu, mas é algo deixado um pouco de lado, que é pouco falado na nossa sociedade, a gente acaba não fazendo com que a criança, ou então adolescente, jovem em si, tenha esse interesse por esses vários fatores que eu acabei citando. E até porque o futebol, né, o esporte em si, ele acaba sendo um pouco mais fácil, é bem mais fácil do que a ciência, é bem mais fácil, porque se você faz um treino, se você acaba estudando um pouco disso, você acaba sendo bom nisso. Diferente da ciência, que você tem toda uma linha, que você tem toda uma história que vem de séculos atrás e que é um pouco mais difícil. Outro exemplo também pode ser exatas. Então, o pessoal, a gente vê um alto número de jovens em humanas, porque acha exatas um pouco mais difícil e acaba se afastando disso. Então, esse exemplo comum pode ser dado aqui para a gente falar sobre esporte e ciências, porque querem ser jogadores de futebol ou então de outras áreas do esporte e não cientistas. Só queria fazer um adendo aí, né, que a Catherine falou das ciências exatas e humanas e esquecem das biológicas. Eu acho que a única ciência que é considerada biológica que a galera dá uma valorizada é a medicina, né, porque de resto o pessoal pega e dá aquela esculachada mesmo, não liga, não se importa, e é verdade. E só um parênteses agora, né, quando a Catherine falou que ser jogador de futebol é mais fácil do que ser cientista, senti uma provocação no ar, hein, Vitor? Eu não queria dizer não, mas foi uma alfinetada. Então, também tem o fator que eu acho uma frase muito legal, nós devemos andar com quem gostaríamos de ser. Então, as pessoas em volta de nós nos moldam, mesmo sem percebermos. Então, às vezes você chega num grupo, num colega, eles estão falando do quê? De ciência ou de futebol, sabe? Então, tem isso. Quando a criança nasce, né? Ela vai crescendo, você vê recebendo bolas, chuteiras, mas não tem também nada científico. Sei lá, pode ser um microscópio pequeno, simples, sabe? É só para ela ter criar essa vontade de investigar, saber o quintal dela, que bactérias. Então, tem isso também.
Em relação também de salário de jogadores, quando um jogador tem 17, 18 anos, se ele não tem uma formação já encaminhado para algum clube, uma pré-contratação, é muito difícil ele arrumar alguma coisa. Por isso que muitos perdem o sonho quando chegam a essa idade. É muito difícil. Você tem que ser muito bom ou você tem que ter muito dinheiro. É isso. Senão você completa a idade maior, é muito difícil alguém te contratar, sabe? Então, também por causa que nem você vê, foi muito legal também das faculdades, mesmo depois de terminar o ensino médio, tem faculdades que abrem as portas bem-vindo para esportistas. Então, mesmo com esse tempo que ele tem, ele consegue praticar depois e lá sim ele vai criar uma noção de jogo. Aqui é muito precoce, é muito difícil um jogador, é muito rápido para ele ter uma noção de jogo e já conseguir entrar para algum clube, sabe? Ou até mesmo seja um esporte beneficente, que também existem instituições que contratam eles. Eu só queria fazer uma observação aqui que o Vitor me fez viajar no tempo e eu descobri a culpada de eu ter ido cursar física e matemática, viu? Você falou que a pessoa dá bola e não dá um microscópio, né? Minha mãe, quando eu era pivete, me deu um microscópio, um telescópio, e olha o que ela fez comigo, tá vendo? É verdade, concordo com você. Olha, o Vitor falando aqui, o Vitor, a Kathleen, vocês me lembraram uma coisa, que a minha irmã nasceu quando eu já tinha 13 anos. Então, à medida que ela foi crescendo, eu fui participando ativamente, né, da criação dela. E uma das minhas preocupações, e que eu sempre falava com os meus pais, principalmente quando eu cheguei na adolescência, um pouco mais velha, era justamente isso, de sempre procurar incentivá-la a ler, a desenhar, a investigar as coisas, a assistir programas que de alguma forma enriquecesse, sabe, o repertório cultural dela. E essa foi sempre uma preocupação. Surtiu efeito, porque hoje ela quer ser uma cientista, né? Acaba caindo naquela nossa conversa que educação não é cortar as asas, é orientar o voo. E essa preocupação acabou gerando bons frutos, né? No sentido de que ela entendeu que o mundo era muito grande, que ela podia conhecer com as diversas ferramentas. Inclusive o do microscópio, né? Foi uma coisa também que eu achei que despertaria muito essa curiosidade nela, né? Porque imagine só, como o Carl Sagan fala, né? Que a ciência ela é admirável, ela é brilhante, só precisa ser colocada ali uma centelha, né? Da curiosidade que todo mundo, de certa forma, já tem, né, nesse processo de investigação. Agora, voltando para uma outra questão que o Vitor tinha colocado, né, que a importância que o esporte tem, o investimento no esporte, para que até para assegurar que muitos alunos continuem frequentando a escola, enfim, sem dúvida, esse incentivo é muito importante. A gente vê que os países mais desenvolvidos do mundo têm uma preocupação com a questão da prática de esportes, por inúmeros motivos, não só para fabricar, né, atletas que ganharam medalhas nas Olimpíadas, mas também para a própria saúde, né, dessa população, porque você desenvolve hábitos saudáveis, você desenvolve uma disciplina na pessoa, um autocontrole, enfim, os benefícios, né, são muitos. Quando a gente fala de que muitos meninos, né, e também meninas sonham em seguir carreira de atleta, tendo em vista, né, tendo como foco principalmente o futebol, que é um dos esportes, né, mais consumidos aqui no Brasil, eu fico pensando se esses meninos, né, e essas meninas, quando olham, né, para o futebol com esse olhar de querer, né, ser esse atleta, ser reconhecido através do esporte, do seu talento, enfim, se ao buscarem essa carreira, a frustração não é muito grande por conta de descobrir que as chances, né, dele ser o próximo Messi ou o próximo Cristiano Ronaldo, ou até mesmo o próximo Neymar, né, que para citar uma figura, uma referência aqui no Brasil, é impossível, né? Como você mesmo citou, Vitor, que chegando lá o jogador tem um prazo de validade muito curto,
né? E como será que não fica a cabeça desses jovens, né? Que almejam tanto, são bombardeados com os casos de sucesso do futebol, mas que quando chega lá, de certa forma, não percebe que é um ramo seleto, é um ramo de poucos, que às vezes aqueles jogadores que estão lá nem são os melhores, como você mesmo citou, Vitor, mas são os que tiveram mais oportunidade, mais contatos, que tiveram, de repente, um empresário um pouco mais, né, perto ali dentro do sistema. Você deve ter amigos, né, que almejam seguir carreira. Enfim, como que é para você essa frustração que pode, né, surgir desse sonho? Então, igual o José falou, que para ser um cientista, que nem muitos filósofos, matemáticos, eles ganhavam para fazer isso. Então, tem uma seleção nesse meio, até no futebol. Alguns ganham para jogar, mesmo não tendo um contrato, né? Seja no futebol amador, enfim. Isso também ocorre no futebol. E eu tenho amigos, sim, né? Tantos já passaram da idade e começaram, até antes mesmo, estudar mais, trabalhar, viram que dava aquele momento de frustração. Alguns não desistiam, né? Continuavam, mesmo depois dessa idade, tem isso ainda. Também eu tenho muitos amigos que também querem ser jogador, tem um sonho de, eles se dedicam muito a isso, mas também não pode deixar de estudar. Eles têm a estrutura para estudar e para jogar o futebol. Isso é muito importante. A gente citou aí como exemplo o esporte como incentivo à faculdade lá nos Estados Unidos, na Alemanha. Será que é tão utópico a gente cogitar um programa análogo voltado à ciência para a gente chegar na nossa escola de base, né, e encontrar futuros cientistas promissores? Será que não é possível? Será que é tão longínquo assim da nossa realidade? Não, não é. Tanto que tem algumas faculdades que participam disso. Por exemplo, alguns anos atrás, eu descobri que na Coreia do Sul tem uma faculdade, eu só não me lembro a faculdade aqui do Brasil que estava associada com essa faculdade da Coreia do Sul, que fazia esse tipo de graduação, né, que você acabava indo para outros lugares. Então, é possível, acredito que já começaram a fazer esse tipo de coisa, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas que foram para lá, só que tinham dinheiro para isso, então não precisavam depender de governo, de algo do tipo. É isso. E foi até bacana você falar que, por exemplo, o próprio Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, está sendo aceito por algumas universidades internacionais. Um exemplo disso é a Faculdade de Coimbra, em Portugal, que já aceita alunos brasileiros por meio da nota do Enem, né? Então, a gente já tem aí um caminho aberto, creio eu, e no meu otimismo, que a gente pode sim pensar em longo prazo num programa. Pode retomar, Catherine. Você acabou falando desse processo, né, da formação, mas a gente também não pode esquecer, como eu acabei falando no início, que muitas vezes alguns profissionais, alguns cientistas que já estão formados, precisam ir para outros lugares para continuar suas pesquisas, para continuarem o seu estudo. Então, eu queria voltar muito nisso, né? Não sei se vai ser o próximo assunto aí, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque eu fico muito, muito triste, assim, quando a gente diz que um cientista, para ele fazer algo revolucionário, um cientista brasileiro, ele precisa continuar os seus estudos em outro lugar, porque no Brasil a gente não tem um desenvolvimento adequado para isso. É diferente do... Acontece com o futebol, mas o Brasil ele é conhecido como o país do futebol, que as pessoas tanto gostam como tem um investimento muito forte aqui no Brasil. O Vitor acabou falando dos salários dos jogadores de futebol, e aí eu fui dando uma pesquisada, né? E eu descobri que existem divisões, né? Que dependendo do time que o jogador tá, o salário dele aumenta ou diminui, e que acontece com os cientistas, mas é sempre a mesma base. Então, eu anotei aqui um jogador que está na primeira divisão, eu peguei de um jogador, ele está jogando atualmente um time lá de Portugal, é um time de segunda divisão, não vou lembrar qual time é direito,
Mas, de acordo com ele, aqui no Brasil, um jogador de um time de primeira divisão pode ganhar de 20 mil, e dependendo do jogador, como o Victor disse, do empresário, pode ganhar milhões. E para um cientista, isso é muito, muito menor, porque ele não vai estar sozinho, ele vai estar uma equipe ali, fazendo estudo, fazendo pesquisas, mas para ele ser reconhecido na nossa sociedade e acabar ganhando muito, é difícil. Por exemplo, alguns anos atrás, né, o prêmio da Nobel, além do reconhecimento, o prêmio em dinheiro, ele no início era pouco. Então a gente tem aí essa questão, de novo, antiga desse reconhecimento do cientista e do jogador de futebol. É bacana você falar dessa necessidade do abandono, né, da faculdade brasileira por uma faculdade estrangeira, se quiser dar seguimento nos estudos. E eu queria ressaltar as pérolas que nós temos dentro do ensino superior brasileiro. Um exemplo dessas pérolas é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que no meio da pandemia conseguiu desenvolver um respirador intensivo de baixo custo e alta durabilidade. Custa menos de R$100 a unidade. Se eu não me engano, vai sair aí de custo para o governo R$82 ou R$83, né? Então a gente tem uma faculdade brasileira, pesquisadores brasileiros encontrando soluções para a situação que nós vivemos hoje, e mesmo assim o governo preferiu importar, mesmo assim deu preferência pelo estrangeiro, né? Então não vai só da valorização na fonte, vai na valorização no produto final. Então, a gente teve um conjunto de pesquisadores que trabalhou, desenvolveu esse ventilador, apresentou a solução e o governo simplesmente agiu como se aquela solução não existisse e preferiu importar o produto, né? Então, a gente tem que lembrar dessa questão da valorização daquilo que é nacional. Eu não sei que síndrome de vira-lata é essa que acomete, às vezes, a nossa população, que a gente desvaloriza tudo aquilo que é brasileiro. Eu acho que um exemplo muito bacana de se citar é, por exemplo, o Gurgel, que foi o primeiro fabricante de carro do Brasil, que, a Apple não existia, o Elon Musk não era nem nascido e o cara já falava de carro elétrico, entendeu? A gente já tinha um brasileiro pensando em carros elétricos e a empresa dele simplesmente deixou de existir, né? Não teve incentivo suficiente para continuar. E a gente tem que aprender a valorizar a capacidade inventiva do brasileiro. O brasileiro é um povo que sobrevive a qualquer circunstância, ele é criativo, ele tem capacidade de fazer coisas grandiosas e a gente não valoriza essa pérola que a gente tem na mão. Eu queria fazer um comentário, na verdade, 2 comentários relacionados à mesma pessoa. Uma semana atrás, mais ou menos, o biólogo, né, brasileiro Átila Yamarino, que ganhou, né, reconhecimento nas redes, enfim, na mídia, por conta agora da epidemia, da pandemia, né, do Covid-19 no Brasil e no mundo. Ele estava fazendo uma sequência de lives no canal dele no YouTube, e aí eu estava assistindo, né, acompanhando ao vivo essa live. E aí, em determinado momento, eu olhei para o número de pessoas que estavam assistindo aquela live naquele momento. Eram mais de 300 mil pessoas. E aí eu até comentei, né, com o Alexandre, eu falei assim, nossa, nunca que eu poderia imaginar que 300 mil, eu não vou colocar 300 mil pessoas, porque são 300 mil conexões, né? Porque, por exemplo, aqui eu era uma conectada, mas tinham 2 pessoas, né, assistindo. Então, muito mais do que 300 mil pessoas assistindo ao vivo ao que um cientista estava falando. Então, é uma forma de reconhecimento, ainda que seja em um momento que seja divisor de águas, ainda veio, né, esse reconhecimento. Outro detalhe que eu queria colocar também é que esse mesmo biólogo, o Átila, lá no programa do Roda Viva, na entrevista lá, que estavam fazendo com ele explicou que ele tem um amigo, biólogo também, e que esse amigo poderia atuar diretamente na pesquisa relacionada ao Covid-19
e que ele tinha recém-descoberto que a bolsa dele havia sido cortada, né? Então, o incentivo financeiro que o pesquisador tem para trabalhar diretamente em medidas, né, que ajudem a gente a lidar com o Covid-19, com a Covid-19, ele estava sem dinheiro para se manter. Então, como que é possível, né, gerar uma estabilidade financeira para esses cientistas para que, de fato, eles possam exercer o seu trabalho? É um tema que é polêmico, né, que é complicado, porque nem sempre a gente vê como que a ciência, a gente consegue perceber como que a ciência está presente na nossa vida, né? Diretamente, como a Kathleen tinha colocado lá na abertura do nosso bate-papo. Então, como será, quando será que as pessoas conseguirão perceber, né, que a ciência está em praticamente tudo? Aí eu vou trazer o enfoque para a minha realidade. Sou professor de física dessas duas figuras maravilhosas que estão conversando com a gente hoje, e sou professor de matemática de um 9º ano. E aí a gente brinca que cada matéria tem a sua cruz para carregar, e a minha matéria, quando eu entro em sala, eu ouvi a piada da bendita da Terra plana, né? Que virou mania agora, isso daí. E dentro dessa comunidade científica se gerou o debate que às vezes o cientista se coloca num pedestal e não desce para conversar com essa galera. E é verdade, a gente tem que fazer a meia-culpa. Só que aí a gente tem o Átila, que é um baita de um cientista, com um baita conhecimento, que divulga o conhecimento científico pelo YouTube com uma linguagem clara, acessível e interessante. É gostoso você ouvir aquele cara falar sobre todos os temas que ele se propõe a discorrer. E vale ressaltar que, por ele usar o YouTube e usar uma linguagem acessível, ele sofreu diversos preconceitos e diversos ataques por um número aí N de pessoas, porque ele era um youtuberzinho. Então a gente entra naquela questão também. Até que ponto a outra pessoa está aberta a ouvir, né? A gente aprendeu muito a falar e me desaprendeu a ouvir. Eu quero falar, e quando o outro quer falar, eu não estou aqui para ouvir. Então a gente tem um contraponto. Ao mesmo pé que a ciência às vezes é enxergada, a linguagem científica é enxergada como uma cerca de arame farpada, né, entre o instruído e o menos instruído, quando tem pessoas que se propõem a romper essa barreira, elas mesmas são vítimas de preconceito, né? Porque a gente cria aquela imagem que o cientista tem que falar difícil, tem que estar de terno, tem que estar de jaleco, tem que estar no meio de um laboratório. E o cara que faz isso de forma acessível, ele é mal visto. É uma coisa a se pensar. Pessoal, a conversa tá muito gostosa. A gente poderia ficar aqui mais um bom tempo conversando, né? E todas essas conversas, elas poderiam ser prolongadas diversas vezes de tão produtivas que são. Queria agradecer profundamente essas duas pessoas maravilhosas, Kathleen e Vitor, que se disponibilizaram a conversar com a gente, a trazer esse debate ao público, né? Não ficar fechado ali na bolha do 3º ano do ensino médio, ter arrumado um tempinho para poder conversar sobre esse assunto. Queria dizer que eu tenho orgulho de ser professor de vocês, viu? Vocês são pessoas sensacionais. Kathleen, se despede do povo e qual é a sua mensagem para a comunidade Soubem que vai assistir você falando aí? Para a gente dar mais valor à ciência e começar a procurar um pouco mais sobre isso, e de que a gente não precisa colocar a ciência como algo endeusar, no caso, né, para a gente acabar não tendo esse interesse. O futebol ele é muito importante, o esporte ele é importante, é um entretenimento que faz as pessoas se juntarem, independentemente de classe, de religião, mas a gente precisa enxergar um pouco mais, a gente precisa ver além, e a gente precisa entender que a ciência ela precisa de um investimento maior, que a gente deve, principalmente, começar pelos jovens, né? Porque a gente é o futuro do país, a gente precisa ficar por dentro disso, a gente precisa dar valor a essas coisas um pouco mais importantes. Obrigadão, Kathleen. Vitor, sua mensagem para a comunidade Soubem que está te escutando. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Tenho uma honra de ser aluno de vocês, ótimos professores. E minha mensagem é falar que não achar que ciências e futebol, esporte, correm lados opostos, elas correm juntas, uma ajuda a outra, sabe? Então, muito obrigado, sabe? Busquem se informar, primeiramente, mesmo que vocês não gostem do assunto, busca saber, pratiquem esporte, mas só depois da quarentena, né? Porque
Agora não tá dando. Mas muito obrigado. É isso aí, pessoal. Para vocês, beijo no coração. Não esqueçam, questionem sempre. Tamires, com você. Queridos, foi um prazer e uma alegria nessa quarentena poder estar um pouco mais pertinho de vocês, ouvir vocês. Eu tenho muito orgulho de ser professora de vocês também. Acho que vocês são a prova de que os adolescentes estão sim discutindo, estão sim analisando a realidade, né, de forma crítica, estão se propondo a pensar sobre as questões relevantes da nossa sociedade. E acho que o fato de vocês terem aceitado, né, fazer esse bate-papo aqui com a gente, foi de muita coragem, porque em primeiro momento dá um medinho, né? A gente vê que a maioria da galera foge do contraditório, né? A gente sempre quer falar o que a gente pensa sem correr o risco de ser contrariado por ninguém. Então, vocês se colocarem nessa posição de aprendizado, de ouvir, né, de bater um papo legal aqui, cada um com o seu conhecimento, com o seu ponto de vista, assim, foi maravilhoso. Eu estou muito feliz e espero que a gente tenha várias outras oportunidades. Para vocês que chegaram até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha gostado desse Café Consciência, do tema que a gente colocou. E se você quiser contribuir com alguma sugestão de tema para os próximos debates, é só colocar aqui embaixo nos comentários. Até mais!